Olá, pessoal! Neste vídeo veremos o conteúdo do PET 3 de Física da terceira semana, terceiro ano. E o tema dessa semana é resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É a capacidade de um corpo de opor-se à passagem de corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Então, resistência elétrica é esse bonequinho aqui vermelho, em que ele impede a passagem de uma corrente elétrica circular livremente em um circuito elétrico. E os dispositivos responsáveis por essa resistência elétrica são os resistores, que são elementos de um circuito que consomem energia elétrica, convertendo-a integralmente em energia térmica. Essas são as representações de resistores em um circuito elétrico. Em um circuito elétrico, quando é aplicado uma diferença de potencial nos terminais de um resistores, ele é percorrido por uma corrente elétrica. A partir disso, o físico alemão Georg Simon Ohm, ele definiu a sua primeira lei, em que a constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente elétrica seria a resistência elétrica, R. Então, podemos definir a primeira lei de Ohm como U é igual a R vezes I, em que U é a DTP, dada em volts, V. R é a resistência elétrica, que é dada em Ohm, representada pela letra grega ômega. E I é a corrente elétrica, que é dada em amperes, representada pela letra A, no Sistema Internacional de Medidas. Em um circuito elétrico, podemos ter resistores ômicos e resistores não ômicos. Os resistores ômicos são resistores que mantêm a resistência constante, e ela é representada em um gráfico como uma reta. E os resistores não ômicos são resistores que não mantêm a resistência constante. Então, aqui nós temos a representação gráfica de resistores não ômicos. A segunda lei de Ohm. A resistência elétrica de um condutor depende do tipo do material, do comprimento do fio e da seção transversal. Com isso, podemos definir a segunda lei de Ohm como resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área, em que a resistência elétrica é dada em Ohm pelo Sistema Internacional, a resistividade representada pela letra grega Rho é dada pelo Sistema Internacional como Ohm vezes metro, o comprimento do fio é em metro e a área da seção transversal em metros quadrados. Então, essa é a segunda lei de Ohm. E assim, nós encerramos mais uma semana de conteúdo do PET 3, terceiro ano.